Divas não depende de uma única fonte de renda, você também não deveria. Pessoas inteligentes financeiramente têm uma coisa em comum, elas nunca dependem de só uma única fonte de renda. Se o seu salário desaparecesse amanhã, por quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida? Dependência financeira não começa quando você fica rica, e sim quando você paga de depender de uma única fonte de renda. A gente cresceu ouvindo que se a gente estudasse bastante, a gente ia conseguir um bom emprego e que o salário desse bom emprego iria ser o suficiente para manter nosso custo de vida. Mas o mundo mudou. Agora a gente tem demissões em massa, tem empresas fechando, a tecnologia e a inteligência artificial mudou a forma como os trabalhos funcionam. Além disso, tem as crises econômicas, coisas que a gente não pode controlar. Muita gente acredita que ter um emprego estável é garantia de segurança, mas isso não significa nada. Eu não digo para você desconfiar do seu trabalho. Eu digo para você ter sempre outras opções. Que a independência financeira não é só sobre o dinheiro, é sobre o que você pode comprar, mas até onde esse dinheiro, essa independência financeira vai te levar. Dinheiro compra tempo para se cuidar, tempo para ficar com a sua família, com seus amigos, tempo para fazer as coisas que você gosta de fazer. Compra tranquilidade, que você colocar a cabeça no travesseiro e saber que suas contas estão pagas, você não precisa se preocupar com isso. Compra a possibilidade de você escolher um trabalho que você gosta. Às vezes a gente faz um trabalho que a gente não gosta, mas que dá condições suficientes pra gente viver uma vida confortável. Mas se você tiver liberdade financeira o suficiente, você consegue fazer uma coisa mais agradável, às vezes até uma coisa que você gosta de fazer, e ainda assim ter liberdade financeira para viver tranquilamente. Mas o mais importante de tudo, dinheiro compra o poder de dizer não. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que o dinheiro pode comprar, porque, infelizmente, a falta de independência financeira ela te coloca em situações completamente desagradáveis. E se você tiver o dinheiro de dizer não, esse dinheiro pode servir para muitas coisas. Pode servir para sair de um relacionamento que você não tá feliz. Pode servir para você ir para um lugar que você queira ir, morar num lugar que você queira morar. Pode servir para te comprar paz. Pode servir para te tirar do emprego que você não quer ficar, para você poder ter tempo de escolher uma outra coisa para fazer ou escolher um novo emprego. Pode ser o dinheiro de estudar e conseguir mudar a sua profissão. E para isso, nós divas precisamos ter mais de uma fonte de renda, obrigatoriamente. Você pode combinar uma fonte de renda fixa que você já tem, um salário fixo, ou CLT ou algo do tipo, com fontes de rendas variáveis. Que aí pode ser investimentos, um produto que você pode fazer, um serviço que você pode vender, um trabalho de freelancer ou criação de conteúdo para internet. Você não precisa abrir uma empresa milionária, pode ser uma coisa que te traga dinheiro de vez em quando. Você também não precisa trabalhar mais de 20 horas por dia, mas tentar organizar o seu tempo para que em algum momento você consiga encaixar alguma coisa que possa ser uma outra fonte de renda para você. Também não importa o que vai ser, tá? Pode ser uma coisa que gere alguns centavos ou uma coisa que gere muito dinheiro, mas alguma coisa que vai ser a mais do que a sua renda fixa mensal. E aí você pode fazer artesanato, costurar, dar uma aula sobre alguma coisa que você sabe fazer, que pode ser útil para outras pessoas. Prestar serviços online, às vezes você tem um conhecimento sobre alguma coisa que pode ajudar com a edição de vídeo, fotografia, design gráfico ou social media, e tá sempre investindo e guardando dinheiro. Eu tenho algumas fontes de renda e eu costumo investir bastante tempo também para criar novas fontes. Algumas coisas que você faz você vai conseguir ter um retorno rápido, tipo uma coisa que você vendeu, um produto, um serviço que você recebe na hora. Mas tem coisas que vão demorar, porque você precisa fazer um investimento de tempo ali inicial para conseguir retorno disso. Eu sei costurar, então eu tenho uma loja de roupas na Shopee e no TikTok Shop, onde eu vendo roupas que eu faço, eu mesmo desenho, eu mesmo costuro e envio as roupas. E essa tem sido a minha fonte de renda principal por uns 6 anos. Além disso, no meu tempo livre, eu costumo pegar roupas para fazer reforma de pessoas que eu conheço, vizinhos, amigos, pessoas que sabem, eu ainda não faço para pessoas de fora, porque eu não tenho muito tempo, mas sempre que vem alguém precisando fazer uma reforma de roupa, eu faço, e isso me dá um dinheirinho extra também. E eu tenho com meu noivo também uma empresa que presta serviço para outras empresas, que a gente chama B2B. Essa empresa a gente faz produtos têxteis, cortinas, almofadas, normalmente coisas voltadas para decoração. E aí quando uma empresa precisa fazer um evento,
uma ativação, alguma coisa, e ela precisa de algum produto têxtil, ela chama a gente. E essa é a nossa fonte de renda extra principal, porque mesmo que seja sazonal, é mais uma coisa assim para épocas de evento como Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, mas é certo que nessas datas comemorativas sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer. E esse valor costuma ser um dinheiro extra do que o que a gente consome normalmente. É ele que faz a nossa reserva de emergência para o ano. A gente não vende a mesma quantidade de coisas todos os meses, a gente não tem a mesma quantidade de serviço todos os meses, mas tem meses que a gente não vende nada. E aí é esse valor desses trabalhos extras que supre as necessidades daquele mês. Então a gente sempre tem um dinheiro ali guardado para caso aconteça um mês que a gente venda menos, caso aconteça algum problema, quebrou alguma coisa que precisa ser consertada, ou um problema de saúde, é desse dinheiro, dessas rendas extras, que a gente tira para resolver os problemas. Além disso, eu invisto meu tempo em muitas outras coisas, vão gerar outras rendas para o futuro. Eu sempre gostei muito de tecnologia, então eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, que eu acabei de me formar, e isso com certeza vai ser uma outra renda minha para o futuro. Além disso, eu faço esses vídeos para vocês. No momento, eu não tenho muita pretensão que isso gere algum retorno financeiro, eu tô mais aqui para ajudar vocês, mas eu tenho certeza que no futuro isso vai trazer algum retorno financeiro sim. Então eu sempre busco estar investindo meu tempo em coisas que vão fazer bem, tanto para minha mente, como fazer vídeos para vocês, quanto para o meu bolso. Isso de gerar outras rendas leva tempo. Nem sempre você vai conseguir fazer alguma coisa que você sabe e já ter um grande retorno daquilo. Tem coisas que levam tempo para ficar, para acontecer, tem coisas que você consegue fazer rápido. Quando eu abri a loja na Shopee, para vender as roupas que eu faço, eu abri ela em 2020. Eu ainda estava aprendendo a costurar, ainda estava tentando entender como funcionava vender na internet. Aí levou algum tempo para começar a receber algum valor substancial, porque no início eu só recebia um valor ali, um valor que dava tipo uns R$ 100 por mês ou R$ 200 por mês. E aí levou bastante tempo, investindo tempo e atenção nisso, até eu conseguir fazer disso a minha fonte de renda principal. E é por isso que você não deve, de forma alguma, deixar para correr atrás disso quando você já estiver precisando muito de uma outra fonte de renda. Porque na maioria das vezes a gente costuma ir atrás quando já está com dificuldades financeiras. Mas o melhor momento para você conseguir ter outras fontes de renda é quando você já tem uma, porque você consegue focar na fonte secundária de renda com mais calma, você consegue pensar naquilo com calma, estruturar um plano para conseguir fazer aquilo funcionar. Quando eu abri a minha loja em 2020, eu estava trabalhando em uma outra empresa como assistente administrativo e eu tinha esse valor para pagar as minhas contas e o valor da loja eu não precisava se preocupar com isso. Então deu tempo suficiente para eu conseguir ir estruturando a loja. E aí, mais ou menos no meio da pandemia, eu fui demitida. Eu tinha guardado um certo valor do acordo e foi esse dinheiro que eu usei para investir mais na loja. Então a loja virou a minha fonte de renda principal. E isso me deu liberdade de tempo para fazer faculdade. Eu fiz faculdade na Federal, depois eu fiz faculdade à distância e todo esse tempo livre que eu tive me deu tempo para investir em outras coisas, investir meu tempo em outras coisas, de estudar, crescer não só financeiramente, como pessoa também. Não se comparem com o resultado dos outros, não se comparem com o meu resultado, tá? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Talvez você consiga fazer mais rápido do que eu, porque no início as vendas eram muito poucas, por mais que fosse a minha fonte de renda principal, era muito apertadinho. Eu tive que morar com a minha mãe por um tempo. Então, no início é complicado, e se você tiver mais tempo do que eu tive, você vai conseguir juntar dinheiro suficiente para crescer a sua fonte de renda extra e conseguir ter uma liberdade financeira maior do que eu tive. Então não se compare com as outras pessoas. Não ache que você tem que conseguir fazer com que essa fonte de renda extra funcione de uma hora para outra, porque não é assim que acontece, tá? Mas quanto mais consistência você colocar, de você tá todos os dias ali, dando um pouquinho de atenção, nem que seja uma horinha, fazendo uma coisinha que você sabe fazer, uma hora vai dar certo, uma hora você vai conseguir, tá? Se você é bom em cozinhar, você pode fazer comidinhas ali para vender para as pessoas que você conhece, no trabalho, na faculdade, na escola. Se você faz doces, você pode fazer, por exemplo, mousses e colocar na geladeira e abrir um restaurante no iFood. E aí você pode liberar para os entregadores irem buscar só no momento que você estiver em casa, depois do seu trabalho, antes do seu trabalho. Que assim você consegue ter uma renda extra e é uma coisa que você consegue fazer com um pouco mais de liberdade de tempo. Ou então, se você sabe fazer alguma arte, como pintar, crochê ou desenhar, você pode oferecer seu serviço na internet. Se você vende alguma coisa física, como um quadro pintado
ou uma peça de crochê ou algo do tipo, você pode colocar numa loja como a Shopee, por exemplo. Na Shopee você consegue abrir uma loja sem CNPJ, que foi o que eu fiz no início, eu abri com CPF mesmo, e aí depois você pode migrar para o CNPJ, para o MEI, mas no início você consegue colocar uma loja sem CNPJ, ou então vender no TikTok Shopping, ou vender serviços, alguma coisa que você sabe fazer. Se você sabe fazer unha, você pode divulgar os seus serviços, fazer unha na internet, ou se você sabe escovar muito bem um cabelo, ou se você sabe pintar uma parede, ou se você sabe fazer algum trabalho como edição de vídeo ou design gráfico, você pode oferecer o seu serviço na internet e fazer depois do trabalho. Quanto mais alternativas você tiver, mais liberdade você vai ter. E o dinheiro que entrar, você precisa reinvestir e guardar uma parte. Porque isso, esse dinheiro guardadinho é que vai dar liberdade ali de você dizer não em algum momento quando você precisar. E esse dinheiro reinvestido é o que vai fazer você crescer as suas outras fontes de renda até que você consiga ter tanta liberdade ali que você pode escolher em que ficar e em que fonte de renda focar. Liberdade financeira não é sobre luxo, é ter o poder de escolher a vida que você quer viver.